Por décadas, ele foi o vilão, o bode expiatório da fisiologia do exercício, o culpado sussurrado nos vestiários, gritado por treinadores e gravado a fogo nos livros didáticos. A queimação lancinante nos seus músculos durante uma série pesada de agachamentos? Culpa dele. A fadiga que te força a parar, ofegante, no meio de uma corrida? Culpa dele. A dor muscular que te faz mancar nos dias seguintes? Também culpa dele. Seu nome? Ácido lático. Mas a ciência, em sua marcha implacável e indiferente às nossas narrativas convenientes, não opera com vilões e heróis. Ela opera com evidências. E as evidências, acumuladas ao longo de anos de pesquisa meticulosa, contam uma história completamente diferente. Uma história de redenção. Uma história que transforma o pária em protagonista. Hoje, vamos colocar o ácido lático, ou, mais precisamente, sua forma ionizada, o lactato, no banco dos réus. Mas não para condená-lo, e sim para conduzir um novo julgamento, à luz da bioquímica e da fisiologia modernas. Prepare-se para desmantelar um dos mitos mais persistentes do mundo fitness e descobrir a verdade sobre o herói incompreendido que pulsa em suas veias durante cada esforço. Esta é a verdadeira história do lactato. Para entender a redenção, precisamos primeiro entender a acusação. Imagine a cena. Você está no meio do seu treino mais intenso. As repetições ficam cada vez mais difíceis. Uma sensação de queimação começa a se instalar profundamente em seus músculos. Ela cresce, se torna insuportável, até que você é forçado a parar. O que aconteceu ali? A explicação clássica que todos nós aprendemos é a seguinte: durante o exercício de alta intensidade, seus músculos não recebem oxigênio suficiente para produzir energia aerobicamente. Eles então recorrem a um sistema de emergência, a glicólise anaeróbica. Nesse processo, a glicose é quebrada para gerar ATP, a moeda de energia da célula. Um subproduto inevitável desse processo, dizia a lenda, era o ácido lático. Esse ácido se acumularia no músculo, diminuindo o pH, tornando o ambiente celular ácido e, assim, causando a queimação e a fadiga ao inibir as enzimas e a contração muscular. Parece lógico, simples, e está fundamentalmente errado. O primeiro problema com essa teoria é químico. No pH fisiológico do nosso corpo, que é em torno de 7,4, e mesmo no pH mais baixo de um músculo em exercício, o ácido lático doa quase que instantaneamente um próton, um íon de hidrogênio, e se torna sua base conjugada, o lactato. Então, o que realmente existe em nosso corpo não é o ácido, mas o íon lactato. Essa pode parecer uma distinção pedante, mas é o primeiro passo para entendermos a verdade. O segundo e mais importante é que o lactato não é a causa da acidose. Ele é, na verdade, uma consequência que ajuda a mitigar a acidose. Vamos mergulhar na bioquímica. A queimação, a acidose muscular, é causada pelo acúmulo de íons de hidrogênio, os prótons H+. E de onde eles vêm? Principalmente da hidrólise do ATP. Quando usamos energia, quebramos ATP em ADP e fosfato, e esse processo libera um íon de hidrogênio. Durante o exercício intenso, fazemos isso a uma velocidade alucinante. A própria glicólise também produz íons de hidrogênio. É o acúmulo dessas partículas que faz o pH cair. Agora, aqui está a reviravolta. A reação que converte o piruvato, o produto final da glicólise, em lactato, catalisada pela enzima lactato desidrogenase, consome um íon de hidrogênio. Pense nisso por um momento. A produção de lactato remove um dos agentes causadores da acidose do citoplasma da célula muscular. Ele não é um incendiário. Ele é parte do corpo de bombeiros tentando apagar o fogo metabólico. A correlação entre lactato e acidose existe sim, mas correlação não implica causalidade. Ambos aumentam sobre as mesmas condições de alta demanda energética, mas um não causa o outro. O lactato foi, por décadas, a vítima de um erro judicial bioquímico. Se o lactato não é um resíduo tóxico,
Então, o que ele é? A resposta revolucionou nossa compreensão do metabolismo energético. O lactato não é um beco sem saída. Ele é uma ponte. Uma molécula de transporte de energia e carbono de altíssima eficiência, um elo vital que conecta o metabolismo anaeróbico e aeróbico de uma forma elegante e dinâmica. Para entender isso, precisamos conhecer o trabalho do Dr. George Brooks, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nos anos 80, ele propôs a teoria da Lactate Shuttle, ou lançadeira de lactato. A ideia, que na época foi recebida com ceticismo, hoje é um pilar da fisiologia do exercício. E ela funciona assim. Durante o exercício intenso, nossas fibras musculares de contração rápida, as do tipo 2, são recrutadas. Essas fibras são potentes, explosivas, mas têm poucas mitocôndrias, as usinas de energia aeróbica da célula. Elas são especialistas em glicólise anaeróbica, quebrando glicose a uma velocidade vertiginosa para produzir ATP rapidamente. Isso gera uma grande quantidade de piruvato. Como as poucas mitocôndrias não dão conta de usar todo esse piruvato, o excesso é rapidamente convertido em lactato. Isso tem duas vantagens imediatas. Primeiro, como vimos, consome um íon de hidrogênio, ajudando a manter o pH. Segundo, e crucialmente, essa reação regenera uma molécula chamada NAD+, que é essencial para que a glicólise continue. Sem a conversão de piruvato em lactato, a glicólise pararia em segundos e, com ela, a produção rápida de energia. A produção de lactato é, portanto, o que permite que você continue a fazer força em alta intensidade. Mas a história não termina aí. Este é apenas o começo da jornada do lactato. Uma vez produzido na fibra de contração rápida, o lactato não fica lá acumulado. Ele é ativamente transportado para fora da célula por proteínas especializadas na membrana, chamadas de transportadores de monocarboxilato, ou MCTs. Especificamente, a MCT4 é responsável por exportar o lactato. Uma vez no espaço intersticial entre as células ou na corrente sanguínea, o lactato se torna um combustível disponível para todo o corpo. É aqui que a lançadeira entra em ação. O lactato, agora livre, embarca em uma jornada fascinante, servindo como um entregador de energia de primeira classe para diferentes tecidos. Vamos seguir suas rotas. Destino número 1. As fibras vizinhas. As fibras musculares de contração lenta, as do tipo I, que estão bem ao lado das fibras rápidas que produziram o lactato, são o oposto de suas irmãs. Elas são menos potentes, mas extremamente resistentes à fadiga. E por quê? Porque são repletas de mitocôndrias. Elas são verdadeiras usinas de energia aeróbica. Essas fibras possuem uma outra versão do transportador, a MCT1, que é especializada em captar o lactato. Uma vez dentro da fibra lenta, o lactato é convertido de volta em piruvato pela mesma enzima, a lactato desidrogenase, que agora trabalha no sentido inverso. Esse piruvato é então avidamente consumido pelas mitocôndrias no ciclo de Krebs, para gerar uma quantidade massiva de ATP aerobicamente. É a cooperação perfeita. A fibra rápida produz o combustível e a fibra lenta o consome para sustentar o esforço. É a reciclagem no seu nível mais eficiente. Destino número 2. O coração. O músculo cardíaco, o miocárdio, é o tecido mais oxidativo do corpo. Ele trabalha sem parar e precisa de um fluxo constante de energia. E adivinha qual é um de seus combustíveis preferidos, especialmente durante o exercício? O lactato. O coração é um consumidor voraz de lactato. Ele o retira da circulação e o utiliza como uma fonte de energia limpa e eficiente, poupando glicose para outros tecidos, como o cérebro. O mesmo lactato que se pensava ser um veneno para o músculo esquelético é, na verdade, um manjar para o músculo mais importante do corpo. Destino número 3. O fígado, o grande reciclador. Parte do lactato produzido nos músculos viaja pela corrente sanguínea até o fígado. Lá, ele entra em um processo bioquímico notável, conhecido como ciclo de Cori. O fígado investe energia na forma de ATP
para converter as moléculas de lactato de volta em glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Essa nova glicose é então liberada de volta na corrente sanguínea, pronta para ser usada novamente pelos músculos que estão trabalhando, ou pelo cérebro. É um ciclo de reciclagem de carbono e energia de uma beleza impressionante, garantindo que nada seja desperdiçado. O resíduo de um tecido se torna matéria-prima para outro. Destino número 4. O cérebro. Sim, até mesmo nosso centro de comando se beneficia do lactato. Por muito tempo, acreditou-se que o cérebro usava exclusivamente glicose como combustível. Hoje, sabemos que isso não é verdade. O lactato pode atravessar a barreira hematoencefálica e ser utilizado como uma fonte de energia importante para os neurônios, especialmente durante períodos de alta demanda, como o exercício intenso ou o jejum. Ele não só fornece energia, mas também parece ter funções de sinalização e proteção neuronal. Então, vamos recapitular. O lactato, longe de ser um lixo metabólico, é uma molécula central na distribuição de energia. Ele conecta o metabolismo glicolítico com o oxidativo, permite a cooperação entre diferentes tipos de fibras musculares e serve como combustível para o coração, fígado e cérebro. Ele é a personificação da eficiência metabólica. Isso muda completamente o objetivo do treinamento. O objetivo não é treinar para não produzir lactato. Isso seria impossível e indesejável. O objetivo é treinar para se tornar melhor em utilizar o lactato. É treinar para aumentar a sua capacidade de remoção. E como fazemos isso? Através do treinamento de resistência e do treinamento de alta intensidade. Quando você treina de forma consistente, seu corpo se adapta de maneiras incríveis para lidar melhor com o lactato. Primeiro, ele aumenta a densidade mitocondrial. Você literalmente constrói mais mitocôndrias em seus músculos, especialmente nas fibras do tipo 1 e até mesmo nas do tipo 2A. Mais mitocôndrias significam uma maior capacidade de consumir o lactato como combustível aerômico. Segundo, ele aumenta o número de transportadores MCT. Seu corpo produz mais portas MCT1 para trazer o lactato para dentro das fibras oxidativas e do coração, e mais portas MCT4 para retirá-lo eficientemente das fibras glicolíticas. A lançadeira se torna mais rápida e eficiente. Terceiro, ele aumenta a densidade capilar. O treinamento cria novos vasos sanguíneos ao redor das fibras musculares, melhorando a entrega de oxigênio e, crucialmente, o transporte do lactato para longe dos locais de produção e para os locais de consumo. O resultado é que um atleta bem treinado pode produzir e utilizar enormes quantidades de lactato, sustentando uma intensidade de exercício muito maior antes que a produção supere a remoção. Para um atleta de elite, o lactato não é um inimigo a ser evitado, mas um supercombustível a ser dominado. E a ciência mais recente revela um papel ainda mais fascinante. O lactato não é apenas um combustível, ele é também uma molécula de sinalização, uma espécie de hormônio, que alguns cientistas chamam de lactormônio. O aumento do lactato durante o exercício ativa genes responsáveis por muitas das adaptações que acabamos de mencionar, como a construção de novas mitocôndrias e vasos sanguíneos. Em outras palavras, o lactato é o sinal que diz ao corpo: isso foi intenso, precisamos nos adaptar para sermos melhores da próxima vez. Ele é o gatilho para a sua própria maestria metabólica.